Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Comida tá boa? Cerveja gelada? Espero que sim, hein? Vamos lá. Então, muito obrigado, primeiramente, a presença de cada um aqui. É uma grande alegria tê-los conosco aqui nesse evento da nossa empresa, a autoria nossa aí, a Voxcom. E aí vamos começar a apresentação agora. A ideia nossa é conversar um pouco, tá? Sobre o mercado, sobre tendências, sobre oportunidades, florear a cabeça de vocês com algumas ideias de mercado, que é o nosso ramo, é o nosso assunto. E espero que vocês aproveitem e se divirtam com tudo aí. Então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. E aí uma coisa que eu gostaria de convidá-los para que todos sigam o nosso perfil no Instagram. Ao final do nosso evento aqui, a gente vai fazer um sorteiozinho e aí vai ganhar quem tiver seguindo o nosso perfil. Beleza? Se não seguir, não ganha, não. Se não tiver seguindo, a gente vai checar. Se não tiver seguindo, não vai ganhar o sorteio, beleza? Voxcom.oficial no Instagram, beleza? Só entrar lá, marcar a gente, tirar foto, marcar nós aí no Stories lá para gerar engajamento, que aí fica melhor ainda, hein? Beleza, pessoal? Eu acho que, antes de tudo, né? Antes da gente começar a falar as coisas sérias, divirtam-se, né? Igual eu falei, temos aí o cardápio em cima da mesa aí, então tem pastelzinho, dadinho de tapioca, filé, croquete, camarão. Então, eu acho que tem um cardápiozinho aí pra gente poder se divertir. Tem cerveja, água, refrigerante, pra quem quiser. Tem zero, tem normal. E é isso, a proposta nossa é sempre trazer algo para que possamos ter uma noite agradável, né? Beleza, pessoal. Então, o nosso escopo da noite, a gente vai trabalhar um pouquinho de mercado, uma visão de mercado, tendências. Posteriormente, a gente vai abordar um pouquinho de risco. E aí, risco, a gente vai entrar no cenário econômico, cenário político. Obviamente, eu não vou ficar me alongando demais nos temas, não, porque cada tema desse aqui é uma semana de seminário, né? Então, isso aqui a gente vai só passar aqui alguns elementos aqui, alguma visão de itens interessantes que estão acontecendo no momento e que a gente acha que vale a pena, faz sentido a gente abordar aqui para a gente poder fechar o nosso entendimento no final com consórcio. Por quê? Porque a nossa empresa, o nome dela já diz, Consórcios Voxcom. Né? Voxcom é a voz para a construção. A sua voz vai construir conosco esse projeto. Então a gente vai utilizar a ferramenta do consórcio como espinha dorsal, como ferramenta principal para essa construção. E aí vocês vão entender o porquê que o consórcio, a gente entende que ele pode ser uma boa ferramenta. Por quê? Porque a gente entende que o consórcio é muito mal utilizado. O consórcio é uma ferramenta tipicamente brasileira, foi criada aqui no Brasil, tupiniquim mesmo, por conta das inflações galopantes que a gente já teve no passado, mas é uma ferramenta muito interessante e que, inclusive, outros países utilizam do consórcio, da ideia do consórcio, estão aprendendo com o Brasil para tentar replicar lá fora. Então, assim, é uma ferramenta que a gente consegue obter um dinheiro barato se bem utilizado, se bem administrado, se bem conduzido. Caso contrário, pode ser uma operação cara também. Então não tem todo consórcio é bom, todo consórcio é ruim. Não. Uma operação de consórcio pode ser boa ou pode ser ruim. Depende de como que ela é executada. E aí, antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho de nós. Quem somos? Eu, no centro ali, o Thales e o Rafael. Começamos aí já há quase 10 anos na assessoria de investimento, vinculado a uma corretora, no caso a corretora XP, ajudando famílias de investidores a investir, né?
E ao longo desses anos, a gente percebe que existe uma carência, existe uma necessidade. A gente não conseguia atingir ou contemplar todas as pessoas com assessoria de investimento. Por quê? Porque cada pessoa está num momento de vida. Tem pessoas que já estão no momento de acumulação, de ter o recurso na mão. Outras pessoas estão no momento da construção. E a maior parte das pessoas, elas querem estar nesse momento da construção. E não é no da acumulação. E a gente percebia que a gente perdia muita oportunidade de negócio, de ajudar as pessoas, por não fornecer algo que eu ajudasse ela a construir ou alavancar o patrimônio dela. Por quê? Porque no meu caso, com investimento, eu tinha que esperar o cliente juntar todo o dinheiro de um apartamento de 700 mil reais para ele poder comprar o apartamento. Ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Ele quer juntar o mínimo possível e achar uma alternativa para ele já obter o apartamento o mais rápido possível. Por quê? Porque o apartamento vai trazer prazer, vai trazer alegria da esposa, alegria da família. Então, ele precisa de ter algo que ele consiga acelerar esse processo. E aí entra o instrumento de alavancagem. A alavancagem pode ser feita via consórcio, pode ser feita via financiamento. São instrumentos financeiros que permitem a gente elevar o nosso patrimônio rapidamente para poder fazer uma aquisição. E aí a gente percebeu, então, que através do consórcio poderia ser uma ferramenta válida em todo esse processo. E aí, né, nosso perfil aí, eu engenheiro, Thales engenheiro, Rafael economista, a gente agregou nossos conhecimentos em cima desse projeto. E aí, em cima do mercado, o panorama global, a gente percebe o quê? A gente percebe que o cenário global está mais equilibrado agora, depois da pandemia, passada a pandemia. A gente percebe que o crescimento global ele está em um determinado ritmo razoável, a China crescendo, os Estados Unidos crescendo, demanda por commodities existe. Então a gente entende que hoje os mercados eles estão favoráveis aos países emergentes. Estão favoráveis, apesar de tudo, apesar da confusão toda que a gente vive, são favoráveis. O mercado hoje é favorável. O mercado global, tá? O mercado no Brasil. O Brasil, a gente está com a inflação sob controle, ainda um pouquinho acima do teto da meta, mas em tendência de baixa, cenário de juros bastante alto, que é a taxa Selic bastante alta, bastante opressora, e o nosso PIB crescendo. Então, e o desemprego razoavelmente baixo, então a gente entende que o Brasil também está ajustado economicamente, apesar de tudo que a gente vive. Apesar das instabilidades políticas, o ambiente interno ainda é estável e favorável. Agora, existem riscos. Existem riscos que a gente vai trabalhar aqui. Os juros e crédito. Como eu disse, a taxa Selic está elevada. A taxa Selic está em 15%, super alta, difícil para tomar dinheiro no mercado. Você vai tomar um dinheiro para comprar um carro, você vai pagar 25% ao ano. Topa. É puxado você financiar um carro. Você tem que dar uma entrada muito grande, senão você vai pagar 5 carros. Então é importante estar ciente disso. E aí, com esse financiamento caro, por exemplo, a aquisição de carro fica limitada e a aquisição imobiliária também fica limitada. E esse é um ponto importante que eu quero que todos tenham atenção. Com a taxa de juros extremamente elevada, o mercado fica reprimido. O consumo fica reprimido, as famílias consomem menos. A pergunta é, os juros vai ficar elevado a vida toda? Não vai. Uma hora ele vai cair. E na hora que ele cair, o que vai acontecer? O crédito vai baratear. Na hora que o crédito baratear, todo mundo vai comprar. Vai comprar carro, vai comprar apartamento. E aí o que acontece? O preço sobe. Então entramos nas tendências.
entramos nas tendências aonde a gente vê juros global em queda, inflação controlada no Brasil, apesar de tudo. Mas o crédito ainda é caro. E aí, pessoal, juros em queda, o que pode acontecer, por exemplo, com os imóveis? Eles podem se valorizar. Por quê? Porque o que vai acontecer? Muita gente buscando muito imóvel. Porque os juros vai estar mais barato, vai ter financiamento na Caixa Econômica Federal pagando juros de 7% ao ano, 8% ao ano. No Itaú a 9%, a 10%, a 8%. E aí todo mundo vai querer comprar um apartamento ou trocar de apartamento, etc e tal. E aí o que vai acontecer com o preço dos imóveis? Sobe. Dobra, triplica e aí vai. Então, mas isso não está acontecendo agora. Por quê? Estamos represados pelo taxa de juros alta. E aí, fala, putz, então peraí, se eu comprar um imóvel agora, eu posso ganhar dinheiro? Sim, acho que pode. Pode, salvaguarda todos os riscos de instabilidade que a gente pode ter em volta dessa compra, obviamente. Um risco político, risco econômico, mas sim, existe uma oportunidade aí. E o mercado imobiliário, antes de um novo cenário de aumento de preços, pode ser uma tendência, né? Investir no mercado imobiliário pode ser uma tendência, então, antes desse aumento de preço. Então, pode fazer sentido a gente investir no mercado. Ok, vamos falar de risco. Os riscos que podem impedir a queda de juros. O risco econômico, inflação, desvalorização do real, cenário externo adverso, com juros, Estados Unidos, fragilidade fiscal. Então, tem problemas econômicos aqui que podem acontecer e que podem impedir que esse cenário de juros, de queda de juros, aconteça. Assim como tem os problemas políticos. Problema de governo, problema de instabilidade com o governo, Congresso e STF, agenda eleitoral, gastos excessivos, tudo favorece com que essa queda de juros demore mais. Mas uma coisa é certa, essa queda de juros vai acontecer. Ela vai acontecer em algum momento. E nesse momento, quem gosta precisa estar preparado. Precisa. Quem gosta de ganhar dinheiro, quem gosta de oportunidade, quem gosta de mercado, tem que aproveitar. Não pode perder tempo. E aí a gente entende que vivemos num país cercado de riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades. E aí entra o nosso tema. O nosso tema core da empresa, que é consórcio. Como é que isso pode se relacionar a esse tema nosso? E aqui a gente vai fazer um exercício trazendo alguns casos, alguns exemplos, algumas situações que aconteceram conosco, com clientes reais. Obviamente a gente não vai abrir identidade, nome, situação de ninguém, mas o caso, o case, a gente vai trazer aqui, são cases reais, para que possa ilustrar a nossa mente para o nosso entendimento em relação ao que é possível ser feito com essa ferramenta. E aí, cada um avalia se faz ou não faz sentido. Eu não quero aqui trazer a certeza de que faz sentido para você. Não sei, depende. Depende muito. E esse é o nosso papel também, tá? A gente olha para as pessoas, olha para os cenários, e já teve caso aqui nosso aqui que a gente não vendeu consórcio, não. Acabou que a gente vendeu financiamento, tá? Porque fazia mais sentido para o cliente isso aí. Não fazia sentido o consórcio, não. E aí a gente pergunta, né? Mas o consórcio? O consórcio é bom? Bem, o consórcio é bom. O consórcio é bom. Ele é bom para quem não tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, para quem não consegue guardar dinheiro, para aquele cara o consórcio é bom. É uma boa ferramenta. E eu vou explicar e vou mostrar que é uma boa ferramenta para a pessoa que não consegue guardar dinheiro. Que ela pode até ganhar muito, pode até receber bem, mas gasta tudo até o final do mês.
Acho que vocês conhecem uma meia dúzia de pessoas assim. E aí, também falo que o consórcio é bom. O consórcio é bom para quem tem dinheiro. O consórcio é bom para quem tem dinheiro, tem patrimônio e sabe fazer dinheiro com dinheiro. O consórcio é bom para essa pessoa. E eu vou mostrar aqui também. Vou mostrar que é bom para quem tem dinheiro, gosta de dinheiro, faz dinheiro e sabe utilizar o dinheiro para poder fazer mais dinheiro. E outros casos também, que o consórcio também é bom. A gente vai poder apresentar. Então, nosso primeiro caso, o consórcio é bom. Ele é bom para quem não tem dinheiro. O nosso caso aqui, então, é bom para um pagador de boleto. Aquela pessoa que é pagadora de boleto. O pagador de boleto, ele pode até receber bem, mas ele gasta tudo até o final do mês. E aí, então, ele precisa, para ele adquirir um bem, para ele evoluir a vida dele, ele precisa ter um boleto para ele poder pagar. Para ele comprar um apartamento, para ele comprar um carro, senão ele nunca vai trocar de apartamento, ele nunca vai trocar de carro. Porque ele vai estar sempre pagando tudo, mas nunca sobra para ele comprar nada. Esse é o pagador de boleto. E aí, no nosso exemplo aqui, o nosso pagador de boleto, ele vai comprar um Nissan Kicks. Nissan Kicks ao preço de R$132 mil, 2025. Beleza? Pode ser qualquer carro, pode ser qualquer situação. Estou fazendo aqui um exemplo real que nós estamos executando esse mês aqui com uma cliente nossa que está presente nessa sala, que é a minha mãe ali atrás, a Rosângela. Mas o caso dela não é esse caso aqui, vai ser o próximo exemplo. E aí, a compra do nosso Nissan Kicks vai envolver um boleto mensal de pouco mais de R$800 ou um boleto mensal de R$1.150 se for com lance embutido. Pronto, a pessoa compra esse consórcio e começa a pagar. Um dia ela vai ser contemplada, ela vai ter o dinheiro lá para poder trocar de carro. Para esse cara que não consegue juntar dinheiro, é um baita negócio. Por quê? Porque é mais barato que o financiamento de 25%. E aí, ele vai ter... O prazo dessa operação é 100 meses. Quando você financia, o prazo do financiamento é no máximo 60 de carro, salvo engano. Então, a operação, pelo simples fato do prazo ser mais longo, já torna a prestação mais barata. Pelo simples fato de não ser juros, ser taxa de administração, e a taxa de administração é dividida em todo o prazo, também torna a operação ainda mais barata. Então, e a pessoa vai ter, mas ela vai ter acesso ao bem só quando ela for sorteada lá na frente. Porque o consórcio é isso. O consórcio, ele é um sorteio. Você entra num grupo, então aqui, nós montamos um grupo de consórcio, nós aqui, todos nós. Então todo mundo ganha uma cota. E todo mundo coloca um dinheirinho nesse grupo, nessa mesa aqui. E todo mês, então, alguém vai ser contemplado, vai pegar todo aquele dinheiro ali. E é isso que acontece com o consórcio. É um sorteio que acontece mensalmente e cabe termos, então, as pessoas serão contempladas de acordo com uma ordem na fila. Tem os primeiros, que são contemplados primeiro, mas vai ter os últimos que vão ser contemplados por último. Em geral, um consórcio, o grupo de consórcio, todas as pessoas são contempladas mais ou menos a 60% do prazo, tá? Então, você nunca vai ser o último lá no 100º mês, porque o grupo ele já é desenhado para que todas as pessoas sejam contempladas antes, ok? Então, esse é o caso do pagador de boleto. O pagador de boleto, então, ele vai ter o nosso boleto lá de R$800 ou de R$1.150 para poder pagar. Oi. E cabe uma observação, pessoal. Como o Lucas colocou, consórcio naturalmente um sorteio, tá? Mas existe como furar fila. Furar fila é com estratégia, com lance, com a construção correta, a aquisição correta da carta. Então a gente consegue furar essa fila. Perfeito. E aí entra o nosso segundo caso. O segundo caso é o consórcio é bom. Ele é bom para quem tem dinheiro.
E quem tem dinheiro faz a seguinte operação no consórcio. O cliente tem um Honda Fit. Um Honda Fit 2010, que vale R$39 mil. E aí, a gente, nesse exemplo, ele quer comprar o Nissan Kicks. Ok. E a gente tem uma linha do tempo ali, onde tem o início e o final da operação. No caso, esse cliente vai comprar as cartas e já vai dar lance imediatamente. Ok? Vai dar lance imediatamente para tentar furar a fila, igual o Thales falou. E aí, nesse caso aqui, esse grupo que a gente tem, para comprar esses 132 mil, vai acontecer esse movimento. Ele vai ser contemplado. Por quê? Porque esse grupo, as pessoas são contempladas colocando 54 mil reais, elas levam 132 mil reais para casa. Elas levam. Então, o que vai acontecer? Ele gastou 54 e aí no mês seguinte ele recebe 132. E no terceiro mês, ele vai receber, então, a venda do carro. Porque no segundo mês ele já comprou o carro novo. Então, no terceiro mês ele já vendeu o carro velho. E aí, pronto. Esse é o nosso fluxo de caixa inicial da operação. A partir daí, a cliente vai pagar 15 mil reais de desembolso. Por quê? Pagou 54, mas recebeu 39. Líquido mesmo, desembolsou só 15 mil. Para tirar um carro zero. Tirou um carro zero pagando 15 mil reais. E aí vai ter prestações. Vai ter 79 prestações de 1.500 reais. Ah, mas o consórcio, a prestação dele reajusta. Sim, a prestação do nosso consórcio ela reajusta. Ela aumenta ao IPCA devagarzinho, anualmente. Todo ano ele aumenta um pouquinho do IPCA. Então a gente considerou isso no nosso cálculo também. Então nós fizemos aqui o que, senhores? Nós fizemos um diagrama de fluxo de caixa, onde a gente desenha todos os fluxos de caixa da nossa operação. E a partir daí, a gente calcula qual o custo da nossa operação. Quanto que custou isso? Porque isso aqui, eu nunca vi um vendedor de consórcio mostrando uma operação como essa. Isso aqui a gente vê na engenharia, nos projetos de engenharia. Lá na Gerdau, lá na Vale, onde a gente trabalhava, a gente consegue ver isso. Porque a gente tinha que provar para o nosso gestor que o projeto era viável em X tempo, ele ia retornar, etc. E aí a gente tinha que fazer um meio mundo de cálculos dessa maneira. Mas... então nós fizemos essa análise aqui, esse diagrama de fluxo de caixa. E aí, pessoal, acreditem, o custo da operação pode ser zero. Dependendo da taxa de juros, da taxa DI, que você vai alocar os 39 mil que você recebeu. Então, dependendo do nível da taxa de juros, vale mais a pena você comprar por consórcio do que você comprar à vista. É mais barato. E eu digo mais, com a taxa de juros Selic hoje a 15% ao ano, essa operação é mais vantajosa comprar por consórcio que comprar à vista. Porque aquele juros ali não é zero, ele é negativo. É mais barato. Agora, eu coloquei ali uma taxa de juros em torno ali de 7, 8%, taxa DI. E aí ela tornou zero a nossa operação. Tá bom? Na nossa simulação. Pessoal, o ponto, eu acho que é legal esse exemplo aqui. A gente pode pegar esse exemplo e usar para o imóvel, tá? Eu posso fazer a mesma analogia. Eu quero trocar o meu imóvel. Como é que eu posso fazer a mesma operação? Eu tenho caixa, eu contemplo a carta, compro esse novo imóvel, vendo esse imóvel e mantenho esse fluxo de caixa. Isso é uma possibilidade, tá? Outra possibilidade é se eu colocar esse imóvel para alugar. Aquela setinha para baixo que eu tenho um fluxo de caixa de saída, eu vou ter uma setinha para cima, onde é o fluxo de entrada do inquilino. Então eu coloco um recurso financeiro ali que pode, dependendo da estruturação de crédito, tá, gente? Talvez ali na casa de 30%, 40%, 50%, dependendo do modelo do consórcio, e acesso a um crédito muito maior.
e o meu inquilino termina de pagar essa operação para mim. Então, no final de um determinado prazo, eu tenho esse recurso financeiro que eu coloquei um pouco de capital, acessei um capital grande, e o restante o inquilino pagou. Então, essa operação é extremamente viável para que compra de imóvel. Geralmente a gente vê, até vi essa postagem essa semana, algumas pessoas falando, eu compro imóvel, invisto, talvez você tirar o dinheiro total, imobilizar no imóvel para receber aluguel, não vai ser a melhor alternativa frente ao mercado financeiro. Porém, à medida que eu coloco uma parte do dinheiro e deixo o meu fluxo de caixa, o meu inquilino, terminar de pagar, isso é uma operação que pode ser bastante viável. Tá bom, pessoal? E aí, seguindo a nossa ideia de que o consórcio é bom, a gente fala agora para o empresário. O consórcio é bom. É bom para quem tem patrimônio e sabe fazer dinheiro com dinheiro. Imagina um empresário que tem 2 empresas, ele tem 2 CNPJs. Em um CNPJ tem uma frota de caminhões. Uma frota de caminhões de carros ali, de automóveis, que vale R$1 milhão aquela frota. E aí, no outro PJ dele, no PJ2 dele, ele tem um caixa. Ele tem R$400 mil. Joia! O que ele faz, então? Ele compra o PJ2, compra cartas e contempla 79 prestações de R$11 mil contemplada, liberando um crédito de R$1 milhão. R$1 milhão de crédito liberado, o que esse empresário faz, pessoal? Esse empresário compra o empresário compra os imóveis, o empresário compra os automóveis, compra os caminhões, e aí ele coloca R$1 milhão no caixa da PJ1. E aí, com esse R$1 milhão no caixa da PJ1, pagando uma prestação de R$11 mil, de 79 prestações de R$11 mil, ele pega esse R$1 milhão e investe no negócio. E o negócio dele, com certeza, paga muito mais do que R$11 mil por aquele R$1 milhão que ele vai colocar na operação. Então, ele faz dinheiro com dinheiro. Ele utiliza o patrimônio dele para se alavancar. Então, essa é uma alavancagem com o consórcio. Então, você pode observar isso na internet. A gente vê muita gente falando que fazer alavancagem de consórcio, tem jeito, não tem. Essa é a operação de alavancagem de consórcio. Agora, o que é importante? Isso dá para fazer com automóvel, dá para fazer com imóvel também. E com imóvel tem um detalhe. Com imóvel, inicialmente, precisa fazer a transação imobiliária, né? Sair de um nome e ir para o outro, igual a gente fez aqui com o automóvel. Só que existe uma administradora, que a gente já trabalha, que não precisa. Não precisa ter a transação imobiliária, porque eles colocam o imóvel como reforma. E aí você coloca o imóvel como garantia da operação. E você tem acesso a 80% do crédito, do valor do imóvel. Então é sensacional, você não tem os custos cartoriais. Você alavanca o seu negócio, alavanca a sua empresa. Então, para o empresário que quer, às vezes, expandir, quer abrir uma outra loja, quer abrir uma outra fábrica, ele quer fazer um outro negócio na operação dele, porque ele sabe que vai dar um baita de um resultado, mas ele está sem caixa. Mas ele tem o imóvel, ele tem os bens, ele tem as máquinas, ele tem os caminhões. Ele pode, então, fazer uma jogada dessa, transaciona de um lado, transaciona para o outro. Se for automóvel, se for imóvel, a gente faz usando laço. Se precisar, a gente transaciona o imóvel também, libera o crédito e o empresário usa o dinheiro. E ele não tem que tomar o dinheiro a uma taxa Selic absurda. Então, é uma operação de consórcio. É uma operação de consórcio. E uma operação dessa, pessoal, a contemplação é rápida. É igual a operação anterior que a gente viu. Essa daqui. Em 2, 3 meses eu contemplo a mesma coisa ali na outra. 2, 3 meses contemplo e entrego o dinheiro na mão do empresário. Agora o consórcio é bom. O consórcio é bom para quem comprou ou pretende comprar imóvel na planta. Esse é um caso muito legal também. Um investidor, ele compra o imóvel na planta, todo feliz lá, aí vai,
e começa a pagar as prestações lá para a construtora. Começa a pagar as prestações para a construtora, vai pagando. Chega na hora da entrega das chaves. Duas coisas podem acontecer. Ou ele tem o dinheiro e ele vai pagar à vista, ou então ele bate e, opa, eu não tenho dinheiro. E aí ele vai ter que recorrer ao financiamento, ao banco. E aí, pessoal, aconteceu uma coisa muito legal com a gente. Aconteceu um caso que o cliente não tinha lastro nos bancos. Nenhum banco conseguia autorizava emprestar dinheiro para ele. O que ia acontecer com ele agora? Ele ia perder o imóvel. Ia perder os 35% do imóvel que ele já pagou pelo contrato. E a consultora estava doida para executar. Por quê? A consultora ia pegar o imóvel de volta, mais os 35% que ela já pagou, e ia vender o imóvel de novo. Então estava doido para poder fazer isso. Só que aí ele correu para a gente e falou: Lucas, a gente tem 3 meses para eu não ser executado. Ele ia ser executado em julho desse ano. Um apartamento na praia, lá no Nordeste. E aí a gente, em 3 meses, a gente contemplou a operação dele. Porque ele tinha um caixa, não era o suficiente para poder cobrir a operação toda, mas ele conseguiu, com o caixa que ele tinha, a gente conseguiu contemplar. E mais legal, a gente contemplou numa administradora que autorizou fazer o consórcio, mas não autorizou o financiamento. O financiamento foi reprovado, mas o consórcio foi autorizado. Então, o nível de garantia do consórcio é menor que o financiamento. Os bancos, em geral, exigem menos para o consórcio do que para o financiamento, o que é muito show também. E aí, isso vale para quem não tem crédito ou para quem tem crédito também. A pessoa precisa de ter o recurso, então ela pode fazer uso do consórcio, da nossa ferramenta, para poder quitar esse apartamento que foi comprado na planta na hora da entrega das chaves. O consórcio é bom. O consórcio é bom também em casos de sucessão. Sucessão patrimonial, planejamento familiar, planejamento sucessório de famílias. E aí aqui a gente tem um caso interessante também. A gente tem um caso interessante de um cliente que a gente apresentou o caso para ele. Na verdade, o Thales apresentou, ele contou o meu caso. A minha filha acabou de nascer, ela nasceu em julho. Em dezembro do ano passado. E aí eu comprei uma carta de consórcio. Comprei uma carta de consórcio e coloquei ela como a beneficiária do seguro prestamista. Por quê? Porque se eu falecer amanhã, atravessando a rua, essa carta de consórcio vai ser 100% quitada. E quando for sorteado, a minha filha vai ter acesso a um apartamento. Então, uma correção. O seguro, depois de quitado, o dinheiro vem para conta. O dinheiro já vem para conta. Então, enfim, o Thales já me corrigiu aí. Então, acontecendo um sinistro comigo, eu estou contratando um seguro de vida. E além disso, estou garantindo que esse dinheiro vai estar lastreado no imóvel para ela. Então, eu estou garantindo que a minha filha vai ter um apartamento. Desde o momento que ela nasceu, minha filha já tem essa garantia. E aí a gente contou isso para a cliente. E aí a cliente falou: putz, mas isso é muito legal. Por quê? Porque eu tenho um filho do primeiro casamento. E esse filho no primeiro casamento, ele não tem tanto apoio ou tantos recursos igual os 2 filhos do segundo casamento. Então eu queria deixar para esse filho do primeiro casamento um presente um pouco maior caso eu venha faltar. Mas se eu deixar tudo à mercê da vontade dos herdeiros, vai dar problema. Então, deixa eu já planejar de uma vez aqui essa estruturação. E aí a nossa cliente comprou as cartas com seguro prestamista e, na ausência, caso ela venha faltar, claro, ela não faltou, mas o planejamento dela é esse. Caso ela venha faltar, vai haver a carta do primeiro casamento e a carta dos filhos do segundo casamento. E aí todos estarão contemplados, protegidos, garantidos, com segurança, com tranquilidade.
Para quê? Para que seja feita uma sucessão mais tranquila, sem briga, sem confusão, sem problemas familiares, então assim, de forma mais ordeira, ajudando então a família na estruturação da sucessão. E aí, pessoal, nessa estruturação de sucessão, a gente queria convidar aqui o Otávio. O Otávio é um amigo nosso, advogado, e a gente vai dar uma palavrinha para ele aqui, para ele poder falar um pouquinho mais dessa questão jurídica envolvendo o consórcio e envolvendo oportunidades. Otávio, por gentileza. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite ao Thales, ao Lucas, ao Rafael aqui. Eu poder explanar um pouco aqui das questões jurídicas do consórcio, que isso é muito importante. Geralmente as pessoas, né, a regra hoje é casar sob o regime de comunhão parcial de bens. Então, quando o consorciado faz um projeto, um plano, e faz esse consórcio, pode vir uma intercorrência, né, pode vir um incidente, e ele pode vir a separar, divorciar nesse lapso do consórcio, e aí vem a discussão, né? Eu quero a metade do consórcio, eu quero a metade do carro, eu quero a metade do imóvel. Então, a questão do consórcio, dentro de um regime de casamento parcial, ela tem que ser avaliada, né? Existem casos e casos. Se é o início do consórcio, nós temos mais dívidas do que créditos. Então, obviamente, se esse consórcio foi adquirido dentro do casamento, ambos os cônjuges vão compartilhar dessa dívida, né? Então, pode-se fazer um acordo na qual o cônjuge varão assume as prestações e ficaria com o consórcio, ou assume-se um acordo na qual ambos vão liquidando esse consórcio até a contemplação e a final dele repartido meio a meio, né? A vantagem, né, num divórcio e com a metade do consórcio pago, é possível que aquele que continuar sendo o titular, né, do consórcio, ele pode propor a liquidação ao final, detendo para si todo o direito do consórcio. Então, por isso que é muito importante essa avaliação jurídica, porque dependendo do número de meses, é interessante para quem fica com o consórcio. Às vezes, o cônjuge que está saindo da relação, ele não tem capital para manter esse consórcio. E aquele que tem, leva a vantagem de, ao final, ser contemplado. Então, é importante porque isso o juiz vai dar. As despesas do casal também devem ser partilhadas. Então, esse ponto é muito importante para aquele perfil que quer construir o patrimônio. Agora, veja bem, o perfil que já tem um patrimônio, né, e quer alavancar, eu acho que a gente tem que ainda estudar e aperfeiçoar face à reforma tributária. Por quê? Porque o IBS e o CBS são tributos que vão inserir, vão anexar no patrimônio e na renda do locatário pessoa física. E alguns estudos, uma alíquota que chega a 35,9%, ultrapassando 27% hoje, né, da pessoa física. Então, o que eu indicaria? A alavancagem por PJ. Tá? O Thales e o Lucas falou bem da sucessão, mas uma regra também para sair fora da tributação do ITCMD, de 5% do Estado, é gravar como usufruto, né? A nula propriedade ao dono, né? E o usufrutuário vai dispor, vai gozar da administração ou do prolabore ou dos dividendos da empresa, mas ao mesmo tempo, na falta do doador, transmite-se automaticamente, não precisaria de um inventário, né? De inventariar. E no caso da alavancagem na PJ, é importante também, caso, né, o homem, empresário, que queira ter uma maior participação, ele pode ter as cotas sociais integralizadas. Vou dar um exemplo, o homem teria 90% e a esposa 10%. Então, num divórcio, numa discussão, obviamente, pela regra empresarial, apura-se os haveres, né? E não se discutiria em tese aí a alavancagem consorcial. Então, isso também é uma forma muito importante de você fazer uma previsibilidade para adquirir, alavancar, sem correr o risco que venha uma intercorrência, venha um divórcio, venha uma briga, venha uma discussão, às vezes filhos fora do casamento,
e você se vê, às vezes, retido por aquele patrimônio, tendo que dividir ele com um maior número de pessoas. Então, se for alavancagem, faça a reforma que vem agora em 26, deve-se avaliar esses pontos, a meu ver, né, que são interessantes, e creio aí que a pessoa física vai ser tributada de forma mais onerosa que a PJ. Então são esses 2 pontos aí que eu gostaria de explanar e agradeço aí o convite de todos, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Muito bem, pessoal. E aí, então, visto alguns casos, alguns cenários, né, que a gente tem, a gente desenhou, então, na nossa empresa, alguns planos. Por quê? Porque a gente percebeu que uma grande demanda das pessoas é o quando. Quando que eu vou ser contemplado? Eu não quero, a incerteza da contemplação é muito grande. E aí é uma dor muito grande das pessoas. Então a gente desenhou planos de acordo com o prazo da pessoa. O quão longe ela aceita ir. Porque aí a gente consegue, então, modular a necessidade e os recursos necessários para esse fim. A gente desenhou, então, para aquisição de auto, o plano Fast, o plano Conquista e o plano Jornada. E a mesma coisa para o plano Fast, Conquista e Jornada para aquisição de imóveis, sendo que, por exemplo, em automóveis, vamos só ler de automóveis. No plano Fast, a gente tem a expectativa de contemplação em até 3 meses. Eu não estou garantindo contemplação. Nós traçamos uma estratégia onde a nossa expectativa de contemplação é em até 3 meses. Pode mudar um pouquinho, a gente vai ajustar, a gente vai fazer um trabalho, mas a nossa expectativa vai ser essa. Em até 3 meses a gente te entrega a carta contemplada. Plano Conquista. Em até 24 meses o seu consórcio vai estar contemplado. E o plano Jornada, em até 48 meses seu consórcio vai estar contemplado. A gente tem todo um estudo envolvendo matemática, envolvendo grupos, envolvendo probabilidade, para a gente poder saber em quanto tempo a gente consegue entregar uma carta para aquele cliente. E é natural, pessoal, quanto mais longo eu conseguir ir de tempo, mais barato vai ser minha operação. Dinheiro caro, dinheiro rápido é dinheiro caro. Isso é um mandamento do mercado. Se você quer o dinheiro agora, você vai pagar super caro. Se você só puder esperar 3 meses, a gente já barateia um pouco mais a operação. Se você puder esperar 24, melhor ainda mais. E assim por diante. Então a gente desenhou esses planos aí, e aí, enfim, quem quiser conhecer posteriormente, se tiver interesse, a gente pode abrir as operações para vocês, possibilidades, e daí cada caso é um caso. A gente senta, desenha e entende a necessidade de cada um e apresenta a melhor solução. E aí a gente pergunta: senhores, senhoras, o consórcio é bom? O consórcio é uma ferramenta. E não é a ferramenta que faz a diferença, mas o uso inteligente que damos a ela. É isso, pessoal. É a gente saber utilizar a ferramenta da maneira certa. Se eu tô com a ferramenta mal amolada, eu vou me cortar, eu vou me machucar. Não vai ser bom. É preciso conhecer a ferramenta. E a partir daí, somos nós aqui, nós 3, uma equipe qualificada, certificada, com certificações muito superiores ao que se exige para se vender um consórcio. Por quê? Porque a gente utilizou toda a nossa bagagem profissional anterior, porque a gente identificou que existem muitas oportunidades da gente estruturar uma operação saudável, com um custo, por vezes, extremamente barato, se for utilizada de forma inteligente a nossa ferramenta. É isso aí, pessoal. Então, agradeço imensamente a presença de cada um. Acho que agora é o momento para a gente poder integrar, conversar com todo mundo aí, bater um papo, comer mais um pouquinho mais, tomar mais uma cerveja. E enfim, se tiverem dúvidas, se quiser conversar, a gente também está à disposição. Beleza? Perfeito.